Vamos falar então sobre interpretação de exames de imagem e ortopedia. O que eu vou falar nessa aula? Eu vou falar sobre três exames de imagem que a gente vê bastante no nosso dia a dia: raio-x, tomografia e ressonância. É lógico que a gente não vai conseguir ver detalhes de cada um dos exames, para todos os cortes, para todas as estruturas. Mas a ideia é pelo menos a gente ter uma noção geral do que a gente vai ver aqui, do que a gente está vendo quando a gente pegar um exame desse em mãos, né? Muitas vezes vai chegar para a gente sem laudo e a gente vai ter que pelo menos ter uma ideia se a gente está vendo uma coisa normal ou anormal. Então, o que eu preparei? O que eu pensei? Eu falei, eu vou separar, principalmente focar na parte de raio-x no começo, pegar as principais estruturas, como que a gente pede o raio-x e como que é o raio-x normal, para a gente poder ter uma ideia de como que é o raio-x patológico. Tem alguns conceitos que eu vou colocando conforme for aparecendo as imagens, para a gente ir conseguindo reconhecer de alterações que podem vir nos exames, tá bom? Então vamos lá, a gente está falando de ortopedia, a gente vai começar de cima para baixo. O primeiro exame que a gente vai pedir aqui é o raio-x. E eu vou começar pelo raio-x de coluna cervical. Esse é um raio-x que é bem comum na nossa prática como médico, né? Quando a gente está no pronto-socorro, a gente vai ter que interpretar bastante esse raio-x, principalmente pacientes com trauma. Atualmente no ATLS já se pede a tomografia, mas antigamente pedia o raio-x antes, né? Então é interessante a gente pelo menos ter uma noção do que a gente está vendo e como que a gente está vendo a imagem. Vamos lá, cervical então. Vamos começar pelo raio-x da cervical. Quando a gente vai pedir o raio-x da coluna cervical, o que a gente tem que enxergar e o que a gente tem que ver? A gente vai ter que pedir duas incidências. A incidência AP, que é antero-posterior, então de frente para trás, e a incidência perfil, que o paciente está de lado. O que a gente vai ver nessas duas incidências? Vamos primeiro ver aqui no AP o que a gente está vendo aqui do raio-x. É exatamente essa imagem que a gente está vendo aqui, ó. Quando a gente pede um raio-x AP do nosso paciente, a gente vai ver as vértebras cervicais. A gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e depois as sacrais. Aqui, a gente vai ter duas vértebras, as duas primeiras, que é o atlas, que é esse primeiro, que é C1, e o axis. O axis, quando você enxerga ele por dentro aqui, ele tem uma parte, que é o odontoide, que ele fica dentro aqui, né, de C1. Então, essa parte a gente não vê muito bem nessa incidência, mas só para vocês terem a noção que quando a gente está vendo o raio-x inicial, a gente for ver as vértebras, a gente não vai ver muito bem C1 e C2, mas a gente vai conseguir ver as outras. Por quê? Essa parte aqui é da mandíbula do paciente, né? Então, isso vai fazer uma sobreposição. Mas o que a gente tem que ver quando a gente está vendo, então, cervical? Primeira coisa que a gente vai ver, se está alinhado. Então, aqui a gente vê os processos espinhosos, que são essas bolinhas que estão aparecendo aqui. O que são essas bolinhas? São essas partes aqui, ó. Isso é o processo espinhoso. Quando a gente olha de lado, olha porque ele parece um espinho, né? A espinha do peixe. Ó. Então, quando a gente vê ele de frente, a gente só vai ver as bolinhas. Isso é o processo espinhoso. A gente vê se está alinhado, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente vê a altura das vértebras, se está com uma altura normal ou se parece que está com desnível, se está quebrado. E a gente vai ver essa parte lateral aqui. A gente tem processo transverso, tem algumas estruturas que fica meio que sobreposto uma coisa sobre a outra. Então a gente vai ver como se fosse só a linha mesmo, né? Então a gente só vê se está alinhado, se segue um padrão. Ó, ele vai fazendo ondinhas aqui, tá bom? Então, na AP, isso aqui é o básico que a gente tem que ver, principalmente se está alinhado, o processo espinhoso, que é essas estruturas aqui, se a parte lateral também está alinhada. Aí no perfil, o que a gente vai ver então? Aí a gente vira aqui no perfil, vamos ver o nosso paciente aqui. O perfil de cervical, a gente vai ver desse jeito. Então aqui, ó, a gente vê a base do crânio, aqui as vértebras, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. O que a gente tem que ver? Então, aqui a gente vai ver os processos espinhosos também, né? A gente vê se ele segue um padrão, né? Vai fazendo essa onda aqui. Ó, você vê que ele segue um padrão, mais ou menos, né? Vai aumentando o tamanho aqui, fazendo um arco. A gente tem uma lordose na coluna cervical. Então, ele tem esse formato aí, como se fosse o da barriga do D, né?
enquanto a torácica faz o formato de C, né? Ele tem uma cifose, e a lombar faz uma lordose também. Então, é como se fosse um S que vai fazendo. Aí, o que a gente vai ver, então, no perfil? Processo espinhoso, a coluna posterior, está alinhado? Beleza. A gente vê se os corpos vertebrais, que são esses quadrados aqui, ó, o corpo vertebral, a gente vai ver de lado, então a gente vai ver o quadrado aqui. A gente vê se eles também estão alinhados. Ó, tá alinhado aqui, tá alinhado aqui. E a coluna média aqui no meio, que ó, como se fosse aqui, ó, a anterior, média e a posterior. A média a gente vê também se segue um padrão de alinhamento. Por que a gente vê desse jeito? Porque daí quando a gente for identificar se a gente está vendo alguma fratura, se a gente está vendo alguma luxação, né, quando a gente sai do lugar. Então vamos pôr aqui nas próximas imagens para ver o que a gente vê aqui então, né? Ó, exemplos de raio-x. Primeiro e segundo conceito que a gente vai ter. A gente vai ter o conceito de fratura e o conceito de luxação. O que é uma fratura? Fratura é quando a gente tem uma perda de continuidade óssea. Se a gente olhar aqui, eu não sei se está aparecendo a setinha do meu mouse, mas quando a gente olha aqui, a gente vê que segue um padrão, né? Ele tem uma linha que vai seguindo. Aí a gente olha no de baixo, a gente tem uma linha, do nada quebrou. Não tem essa linha. Você vê que ó, desviou essa parte. Aí depois continua. Então, a gente está vendo aqui uma fratura aqui no corpo, né? No corpo da vértebra cervical. Então, esse é um exemplo de fratura que a gente tem. E nesse raio-x aqui do lado? Aqui a gente. Então, vamos ver lá o perfil. O que a gente tem que ver? Processo espinhoso está seguindo o padrão. Aqui, coluna medial está seguindo. A anterior aqui, a gente desce. Opa! Do nada, você vê que tem aqui, ó, encavalou aqui. Quebrou, luxou, né? Então foi para frente, ele saiu do lugar. Tem uma luxação aqui de vértebra cervical. Então esses são os dois primeiros conceitos. Fratura e luxação. Fratura é quando a gente quebra, né, tem uma perda da continuidade, e luxação é quando a gente perde a congruência, ele sai do lugar, né? Então, coluna cervical, aqui a gente tem um perfil. E na torácica, como que a gente faz? É o mesmo princípio, né? A gente vai ver anterior e perfil. O perfil, às vezes, a gente tem uma dificuldade de ver, porque a gente tem pulmão, tem várias estruturas que acaba dificultando um pouco para ver. Mas dependendo como tiver a imagem, a gente consegue ver um pouco melhor. Vamos ver aqui, então, comparando naquela imagem lá do Complete Anatomy. Ó, aqui, então, a gente tem a coluna torácica, né? Vamos fazer um zoom para a gente poder entender o que a gente está vendo no AP. Vocês vão ver que tem um padrão, né? Ó, a gente tem o corpo vertebral. Por que aqui não é quadradinho? Porque a gente está com a parte posterior está aqui para trás. Então ela fica na frente e acaba não ficando tão quadradinho certinho. Ela acaba enganando um pouco, né? Essa parte não aparece tão bem. Mas a gente vai perceber que é a mesma estrutura. A gente vê então o quadradinho aqui. Aí o que a gente vai ver primeiro? Se está alinhado. Processo espinhoso. Então tá vendo aqui, ó, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Às vezes não dá para ver muito bem, né, por causa da imagem. Esse é o processo espinhoso, ó, aqui, ó, essa espinha aqui. Então essa é a bolinha que vocês vão ver. Ó, você tá vendo que aqui tem como se fosse uma bolinha? É isso que a gente está vendo aqui. Aí vocês vão ver que tem duas bolinhas aqui, que parece um olhinho, né? Olho de coruja. Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. O que é isso? É o processo transverso. São essas partezinhas aqui, ó. O processo transverso, quando a gente olha de lado, ele é como se fosse uma asinha que abre para o lado. Ó, é o processo transverso. Esse é o olhinho que a gente está vendo aqui. Tá bom? Então, esse é o processo transverso. Aqui, lógico que depende de qual altura que a gente está vendo. Perdão, desculpa, falei besteira, tá? O olhinho não é o processo transverso. Na verdade, o olhinho é o pedículo. É essa parte aqui do lado do processo transverso. Aqui a gente tem a lâmina, a gente tem o processo espinhoso, processo transverso. Essa parte aqui, ela aparece como se fosse o olhinho aqui. O processo transverso, na verdade, é esse biquinho que tem aqui para o lado. É que não dá para ver muito bem, na verdade. Esse é o processo transverso. A bolinha é essa parte aqui. Esse é o pedículo, né? Tudo bem? Aí então vamos para o perfil aqui agora. Aí quando a gente olha no perfil aqui, então a gente vai. Aqui fica mais fácil, né? A gente está vendo aqui
a vértebra, né, de lado, então quadradinho aqui, e a gente vê a costela saindo. O que que a gente tem que ver aqui? Se está alinhado, se ele segue uma linha, né? Essa linha em arco, parece um C aqui, isso aqui é uma cifose. A lordose é o empinado para trás, né? Tipo a barriguinha do D. Quando é assim, é o que a gente fala de cifose. A gente tem uma cifose torácica. Em algumas patologias, ela é bem mais pronunciada. O paciente é corcunda, assim, né? Mas quando a gente olha o paciente normal, ele tem uma leve cifose aqui. Então, aqui é uma coluna torácica. Que alteração que a gente pode ter de diferente, então, na coluna torácica? Tem uma bem famosa, né, que a gente lida. A escoliose. Então, o que que é uma escoliose? Escoliose é quando a gente olha no AP e a gente tem um desvio. Aí o paciente ele vai ter uma angulação lateral aqui da coluna. Então, quando a gente estava fazendo aquele passo a passo, primeira coisa, a gente olha o alinhamento. Então, viu o processo espinhoso. Aí você viu que, ó, ele foi desviando e rodando aqui, ó. Ele não seguiu retinho para baixo. Aí depois a gente vê aqui os pedículos, que é aquela parte da lâmina, né, que é também não seguiu. A gente claramente vê aqui que tem uma curvatura. Então, isso é uma escoliose que a gente está vendo. Aqui, um paciente com uma escoliose também, né? Ele tem uma escoliose aqui lombar, tem uma alteração torácica também. Aí, quando a gente olha no AP, o que, que a gente está vendo aqui? Então, ó, a cifose torácica e a lordose lombar. Uma pessoa que tem muita lordose é aquela pessoa que tem a bunda empinada, né? E aqui abaixo da L5 a gente tem o sacro. Tudo bem? Olha aqui, um caso bem grave de escoliose, né? Então, assim, principalmente pacientes jovens, né, infantil, paciente pré-adolescente, adolescente, enquanto ainda não cresceu, aí sempre caminhar para o ortopedista para ver se vai ter que fazer alguma coisa, alguma medida para evitar que tenha a progressão da escoliose. Em adultos já é um pouco menos, né, casos mais específicos, mas é um caso que a gente tem que reconhecer quando a gente vê no exame de imagem. Na lombar, a gente faz, então, a P e perfil, do mesmo jeito também. Então, vamos ver aqui, ó. Perfil da lombar é muito parecido com o perfil aqui. Opa. Aqui o perfil da lombar, a gente tá vendo aqui de lado, né? Então, aqui, ó, corpo vertebral, né? Aí a gente vai ter, essa é a parte que passa a medula, né? Esse buraco. Essa bolinha aqui, esse espaço, é o forame. Por que que é forame? Porque ele é um buraco. Ó. Olha quando a gente vê aqui, ó. Ele é um buraco. E por que que ele é importante? É porque é daí que saem os nervos. Então vamos ver se eu consigo colocar aqui os nervos. Ó, quando a gente bota eles, você vê que sai o nervo desse forame, ó. Aqui é o gânglio da raiz dorsal. Aqui é a medula saindo do nervo e aonde tem a compressão que vai dar a hérnia de disco, que o pessoal fala, né? Então a gente tem o disco vertebral aqui no meio da vértebra. Quando ele empurra para trás, ele acaba apertando essa raiz nervosa aqui que sai desse buraco. Então, se a gente tem um espaço pequeno aqui, pode ser um indicativo que está tendo uma compressão do nervo, né? Uma compressão da raiz nervosa, tá? Então, só para vocês terem uma noção do que é esse buraco que vocês estão vendo. Ó, é esse espaço aqui que é por onde sai a raiz do nervo. Então, aqui a gente vê se está alinhado também. Então, a parede anterior, parede posterior, aqui o espaço que passa medula, forame, aí por onde sai as raízes nervosas, e aqui o processo espinhoso são esses aqui, ó, esse estegossauro aqui. Beleza? Tá dando para acompanhar? Então, vamos lá. Agora no AP, o que que a gente vai ver aqui? O AP, a gente vai ter essa visão. Você vê que é um pouco diferente, né, a torácica da lombar, mas se for prestar atenção, são as mesmas estruturas, só que são mais pronunciadas diferentemente em lugares, né? Então aqui, ó, processo espinhoso, que é essa espinha aqui atrás. Quando a gente vê de frente, a gente vai ver só a bolinha. Ó, aqui, ó, a bolinha é aqui, ele de frente, é só a linha aqui, né? Essa bola aqui, na verdade, é esse espaço aqui que a gente chama de olho do cachorro. Por que olho do cachorro? Se a gente olhar essa vértebra, não parece aqui um cachorrinho, ó? Nariz do cachorro, patinha de trás do cachorro, costas dele e orelhinha dele. A gente chama isso de Scott Dog.
No oblíquo a gente consegue ver isso. Essa imagem não dá para ver do raio-x, mas no oblíquo a gente vê bem, porque isso parece um cachorrinho, ó, o nariz do cachorro, o olho do cachorro fica aqui, que é essa bolinha que a gente vê aqui. Aí a orelhinha do cachorro, patinha de trás, patinha de baixo. Você vê que a pata de baixo articula com a orelha do cachorro de baixo. É só uma coisa que os ortopedistas fazem como referência na hora de fazer o procedimento, né? Então aqui, ó, a bolinha do cachorro é essa parte aqui que seria onde fica o olho do cachorro. Mas olhando no AP, né, vai ficar assim. Aí essa parte que vai para a lateral é o processo transverso. Aqui, né, tem insere o quadrado lombar, tem várias estruturas que a gente tem como referência aí. O pessoas está abaixo dele. Mas aqui essa é a imagem que a gente está vendo. Então, aqui, ó, olhou se está alinhado. Ó, você vê que esse não está tão alinhado, né? Está meio rodado esse raio-x, não está retinho. Deveria estar reto. Aqui, ó, vê os dois olhinhos, se está paralelo, né? Se está na mesma altura, você vai descendo um embaixo do outro. E o processo transverso aqui. Mas, basicamente, o que você tem que ver é se está alinhado. Uma embaixo da outra, no mesmo padrão, mais ou menos. Nessa imagem, ele está meio que assim, parece, né? Está meio que rodado, parece que está um pouco assim. Mas tudo bem, dá para a gente reconhecer essa imagem aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui. Aí o que, que a gente tem aqui? Então, ó, aqui, ó, um raio-x, a gente está vendo no perfil aqui, está alinhado anterior, está alinhado posterior, ó, tem o espaço do forame, que é o buraco, por onde saem as raízes, os processos espinhosos atrás, estão um embaixo do outro. Mas, ó, repara que quando a gente vai seguindo, 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 do nada tem um que está para trás. Esse é um outro conceito que a gente tem. É o conceito de listese. Listese é quando a gente tem um escorregamento. Nesse caso, a gente tem uma listese, né, do corpo vertebral aqui, de L5. Sempre o primeiro aqui em cima do sacro é L5, daí depois L4, L3, L2, L1. A gente pode ir somando, né? Ou a gente pode fazer o caminho contrário, tá? Que na última que tem costela, a gente vai descendo. Primeira embaixo é L1, primeira lombar, porque aqui tem costela é torácica. Tem 12 torácicas. Então, embaixo da T12, L1. Depois L2, L3, L4, L5. O correto é começar por cima, na verdade, porque existem pessoas que têm uma vértebra de transição entre a lombar e a torácica, então, às vezes, na verdade, aqui não é L5, é uma de transição. Mas, só de vocês entenderem que tem 5 a princípio ali, tá bom, já dá para reconhecer. E o que é essa imagem do lado? Aqui a gente tem, então, uma fixação de uma vértebra com a outra. Por quê? Por exemplo, a gente colocou de volta no lugar e fez uma artrodese. O que seria uma artrodese? É quando a gente faz uma fixação por cirurgia com material de implante para segurar no lugar. A gente funde a articulação artificialmente com o material. Tá bom? Beleza? Agora vamos para a próxima. Eu tô falando o básico, né, de cada um, só para a gente ter uma noção do que a gente está vendo. Vamos para a ombro agora. Essa aí é uma que é um pouco difícil de ver no começo. A gente não entende o que está vendo, né? Ó, só por cima. Aqui é a clavícula, aqui é o acrômio, processo coracoide, úmero, costelas torácicas. Vamos ver o que a gente está vendo em cada parte. Qual que a gente pede? Aqui a gente tem um detalhe. A gente pede AP verdadeiro em vez de AP normal. Qual que é a diferença? A diferença é que o AP verdadeiro, você tira essa sobreposição do úmero em cima da escápula. Aí não fica essa parte em cima dessa. Aqui tá errado. Aqui é um AP normal. O certo é corrigir para fazer um verdadeiro. Depois eu mostro para vocês na imagem ali. E quais são essas outras duas incidências? Isso aqui é o perfil escapular. Por que escapular? Porque a gente tem a escápula de lado e o úmero está em cima dela. Esse é um perfil que a gente pede. E o outro é o axilar, que a gente vem de baixo para cima, com o braço aberto, para fazer a imagem para poder ver aqui essa porção desse jeito. Então a gente faz pela axila. Vamos ver a imagem então aqui no nosso paciente aqui. Ó, então aqui a gente está vendo um ombro. Ó, o que a gente está vendo aqui então? Essa parte aqui é a clavícula. Isso é fácil, isso todo mundo sabe. Essa parte aqui é o acrômio. O que é o acrômio? O acrômio é a porção da escápula, ó, quando a gente vê a escápula é esse ossão grande aqui, ó. Em inglês ele chama shoulder blade. Por quê? Porque ele é um escudo, ele protege, né? Essa porção aqui. Aí essa porção aqui
chama acrômio. Ó, essa porção aqui, acrômio, tá bom? Então vamos lá. A gente tem o aqui a gente está vendo, então é aquela porção da escápula. Qual que é a outra porção que a gente está vendo aqui? O que é essa bolinha que a gente está vendo aqui? É esse processo coracoide. Ó, isso é o processo coracoide. Aqui a gente tem a inserção de ligamento. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, coracoide, tem daí o ligamento que liga com a clavícula, né? E a gente também tem ligamento do acrômio com o coracoide, né? E o ligamento da clavícula com o acrômio. Vocês estão vendo esse ligamento? Por que eles são importantes? Porque tem muito paciente que chega com a gente por dor no ombro, quando caiu de ombro, que o que eles têm se chama luxação acromioclavicular, que é quando a gente tem uma lesão nessa região, nessas partes moles, né? Nesses ligamentos. Se a gente não tem rompimento de nenhum, se é só o trauma e dói nessa região dessa pontinha aqui, é uma luxação acromioclavicular grau 1. Mas quando a gente tem uma luxação grau 3, que a gente tem rompimento desse aqui e desse aqui, o que vai acontecer? Se não tem nada segurando aqui, nada segurando aqui, vai subir a clavícula, porque não está segurando. Aí é o que aí é um grau 3, né? Mas dependendo da gravidade, pode ser de formas diferentes para grau 4, 5, 6, pode ir para trás, para baixo, que daí são outras situações. Mas basicamente, quando a gente tem uma lesão desses ligamentos, é o que a gente chama de luxação acromioclavicular. Então, o paciente que caiu de ombro e fala que tem dor apontando bem para essa região, pode pôr tipóia, pode dar atestado de uma semana para ele, porque provavelmente ele está com uma luxação acromioclavicular, tá? Então tem que ficar de repouso. Enquanto não tem lesão dos dois ligamentos, não é cirúrgico. Porém, se tiver, pode ser considerado dependendo do perfil do paciente. Agora, lembra que eu falei que o raio-x, na verdade, é AP verdadeiro? Por quê? Como que é o AP verdadeiro? O AP normal, eu estou vendo desse jeito aqui, de frente. Só que, desse jeito, se tiver uma sobreposição, eu não estou vendo direito, né, aqui essa parte dos dois. Aí, o que eu faço no AP verdadeiro? Eu tenho que dar uma inclinada para tirar a sobreposição. Então, vocês vão ver que daí sai de cima o número na imagem. Aí é o AP verdadeiro. Para vocês não é tão importante, mas para quem for para ortopedia tem que ter essa distinção, porque isso atrapalha o nosso raio-x quando for ver, tá bom? Aí o perfil escapular, como que ele é? Porque perfil escapular é esse aqui do lado, né? Esse aqui, quem não é da área tem um pouco de dificuldade de entender, mas basicamente o que a gente está vendo é isso, ó. Tá o húmero, tá na frente da escápula. Aqui, aí por isso que faz esse Y, ó. Tem um Y, que é o da escápula de lado. Isso que vocês estão vendo nessa imagem. Fez sentido? Isso é o perfil escapular. E o axilar é quando a gente vê por baixo aqui. Aqui ele não está com o braço aberto, mas basicamente é aqui, ó. Essa imagem aqui, que a gente está vendo por aqui. Aí ele abre o braço, aí a gente consegue ver nessa angulação, tá bom? Esse raio-x de ombro é um pouquinho mais difícil para quem não é da área, tá? Isso é mais os ortopedistas que tem um pouco mais, aí vai ter um pouco mais de facilidade, mas realmente não é simples, não é fácil. Mas para ter uma noção de quais são os que a gente pede. Então, AP verdadeiro, perfil escapular, perfil axilar. Se vocês pedirem isso aí no internato, o pessoal vai ter orgulho de vocês. Ó, o que eu posso falar dessa imagem aqui, um detalhe que eu reparo? Aí é um outro conceito que a gente tem. É um paciente jovem. Por quê? Porque você vê que não está totalmente fechado a fise. Ó, aqui, então, possivelmente é um paciente que ele ainda é jovem, quem não conhece acha que é fratura, mas quem já é da área sabe que bem nessas estruturas é onde a gente tem a fise, né? Então, quando a gente vê bem na epífise, lá nessa região, não está fechado, muitas vezes é porque, na verdade, é porque é um paciente jovem que ainda não parou o crescimento. Então, aqui, ó, que imagem que vocês estão vendo? Aqui é um raio-x clássico de uma luxação glenohumeral. Glenoide, nessa porção aqui da escápula que faz o contato com o húmero, saiu do lugar. Então, a gente tem uma luxação glenohumeral. Aqui é uma outra incidência. A gente vê que saiu do lugar, está fora do lugar. Então, é uma luxação de ombro. E aqui? Aqui a gente está vendo uma fratura
de húmero, né, que é esse osso aqui, proximal, perdão. Então, quando a gente vai falar de fratura, a gente tem que falar a porção que tem, nome e sobrenome, né, que nem eu falo quando eu dou aula. Então, uma fratura do quê? De húmero, qual porção? Porção proximal do lado que for. No caso, não está escrito nesse, mas nesse aqui está o esquerdo, né? Ó, e aqui vocês veem que tem fise, então parece ser um jovem também. Isso aqui não é fratura, isso aqui é da fise de crescimento. Então, a gente sabe que é um paciente jovem. Dá até para estimar a idade, né, do paciente. Ó, e aqui, o que a gente está vendo? Isso aqui são fios, né, para manter no lugar. Aí põe para estabilizar no lugar para consolidar. Agora, um raio-x um pouco diferente para vocês. O que, que a gente está vendo aqui? Aqui a gente está vendo um raio-x de ombro, né? Não está para o verdadeiro, você vê que tem uma sobreposição no número sobre a glenoide, mas não tem problema. E aqui um perfil axilar, né? Está indo pela axila. Que vocês reparam aqui? Vocês veem que tem essa alteração aqui, ó, de densidade. O osso não é uma cor uniforme. Você vê que a densidade está alterada. Tem alguma coisa aqui também. Aqui a gente está lidando com um tumor, né? Então é quando a gente vê alterações, tanto de coloração da parte óssea que está suspeito, você vê que não está seguindo o padrão, sempre tem que suspeitar de infecção ou de tumor. Nesse caso, pensando mais num tumor, porque você vê que está até pegando partes moles aqui, né? Está indo para fora. Ó, tem alguns sinais de malignidade, né? Você vê que não tem um contorno bem específico, você vê que ele tem um padrão meio, parece que está, né, difuso, assim, espalhando, né? Então, aí esse caso tem que encaminhar para o ortopedista da parte oncológica, um ortopedista daí para a gente dar o segmento daí. Mas ó, um detalhe aqui, olha a física de crescimento. De novo, a gente está lidando com um paciente jovem. Então, sempre que vocês verem alteração, não está seguindo um padrão assim, suspeite de tumor. Manda para algum colega seu ortopedista só para ele dar um aval. Aqui um outro, ó. Esse não está no mesmo padrão que o outro. Mas vocês percebem que a densidade está estranha, ó, tá, não tá igual, não tá branquinho, você vê que tem assim. Aqui a gente está lidando com um tumor também, né? É um cisto, na verdade, que a gente está lidando, né? Uma imagem cística. Mas, ó, sempre que vocês separarem que não está seguindo um padrão, tá estranho, levanta a orelha e suspeita que pode ser alguma coisa diferente, tá bom? Aqui, aqui clássico, né? É bem característico, uma imagem de fratura, tem uma fratura em terço médio, né? Então aqui proximal, terço médio e distal. Fratura de húmero, terço médio. As estruturas, então, aqui, ó, clavícula, acrômio, processo coracoide, húmero, vai descendo, né? Aqui dei uma imagem para vocês de placas, né? Então, placa a gente tem de vários formatos, de vários modelos. De acordo com o local da fratura, do tipo da fratura, a gente tem um padrão que a gente pode usar de alguma forma. Para às vezes, para a mesma fratura, a gente tem mais de um jeito de poder fixar, né? Vai variar muito conforme o traço, conforme a mecânica, conforme o paciente, né? Mas quando vocês verem o osso e uma estrutura por fora com parafusos, a gente está vendo uma placa, tá bom? Diferente de quando é por dentro do osso. Aí por dentro ele entra pela medula aqui, né? Pelo espaço ali. Aí a gente fixa com os parafusos, mas ele está por dentro. Nesse caso, a gente está lidando com uma haste, tá bom? Então, se está por fora a placa, se está por dentro, é uma haste. Novos conceitos para vocês. Aqui, então, o raio-x de cotovelo. Cotovelo, a gente pode pedir o AP e o perfil. O AP a gente vai ver desse jeito. Esse é o húmero, aqui é o rádio e aqui é a una. Perfil, tá dobrado aqui, né? Fora do lugar. Húmero, una e rádio, aqui tá luxado. O perfil do cotovelo, o pessoal tem um pouco de dificuldade. Isso aqui é bom a gente ver ali no boneco, né? Mas aqui, só um detalhe: o rádio é menor do que a una no cotovelo, diferente no punho, né? Então vamos ver ali. Quando eu falo que essas incidências, não quer dizer que só tem essas, tá? A gente tem, por exemplo, a de Greenspan no cotovelo, que é bem importante. Mas, assim, o básico para o clínico saber é pelo menos essa, o paper feel da maioria delas, né? Então, ó, vamos ver aqui o que a gente está vendo. Quando a gente vê o cotovelo, é isso, ó. Aqui os epicôndilos, aqui é o húmero, né? Aí, ó, a ulna é esse osso aqui, ó, o grandão. Ele vai aqui, ó. Ele encaixa, opa,
encaixa aqui no húmero, ó, mas ele é maior aqui, né? O rádio é esse aqui, ó. Esse, com o branquinho aqui, a cabeça do rádio aqui, né, articulando. Então, ó, aí a gente vê, ela é grossa aqui em cima, a una, e vai descendo, e ela é fina aqui no punho, diferente do rádio, que é o contrário, tá? Esse aqui é o AP do cotovelo. Então, a una, o rádio. Quando a gente vê aqui no perfil, o perfil é aqui, ó. Então, aqui, o número, o rádio aqui. O, a una, aqui a gente tá com o braço esticado, então não tá no mesmo formato, mas ela é encaixadinha aqui, tá? Quando dobra. Certo? Beleza? Vamos lá. Se alguém tiver dúvidas aí quando estiver falando, não conseguir ver, vai me falando, tá? Então, aqui, ó. Número, una, rádio, vê aqui, ó. A una encaixada, só que tem uma fratura de una proximal aqui. No caso, a una proximal tem um nome, né? Chama olecrano. Para vocês, como clínico, sabendo que é una proximal, tá bom. Mas o nome dessa região chama olecrano, tá bom? Então, é uma fratura de olecrano que a gente tem aqui. Aqui um raio-x de punho clássico, né? Que a gente tem. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Os ossos da mão, no API no perfil. Aqui o rádio, aqui a una, uma fratura de rádio distal aqui, né? Clássico pra gente. Aqui indo um desvio para trás, ó. Essa é uma fratura de rádio, a fratura de Coles, que é a mais comum que a gente tem. Essa não é cirúrgica. Se desviasse para frente, aí é de Smith, aí é cirúrgico, tá? Então vamos rever aqui a anatomia para lembrar. Vamos aqui, então, ó, o rádio, a una, rádio distal é essa região. Aqui, ó, esses ossos, esse maiorzão aqui é o escafoide. Esse é comum de cair, de quebrar quando a gente cai com a mão apoiada. E os outros são os ossos do carpo, né? A gente tem duas fileiras, trapézio, trapezoide, capitatato em cima, escafoide semiludar, piramidal, pisiforme na fileira de baixo. Depois a gente tem aqui os metacarpos, né? Aqui é o carpo, esses ossos da mão. Aí esses compridos primeiro são os metacarpos. E acima dos metacarpos a gente tem as falanges daí, tá bom? Mas aqui, na do punho é muito comum para a gente ver, principalmente fratura de rádio distal, né? Ou una pode ter fratura em ossos do carpo. Ó, aqui é uma fixação, tem uma placa para corrigir uma fratura de rádio distal. Aqui a correção de uma fratura de rádio distal com fio de Kirchner, né? Aquele fio metálico também. Então, assim, de novo, dependendo do traço, dependendo da fratura, dependendo da estabilidade, a gente tem cirurgias diferentes. O que a gente vê de diferente aqui, ó? Aqui a gente vê que tem um paciente com gesso, ó. Tem ou gesso, uma tala, né? Ó, a gente vê aqui o contorno, então a gente sabe que ele está imobilizado. Ó, o fio de Kirchner, esse fio aqui, ó. Aí coloca, deixa cicatrizar, consolida e você dá para puxar e tirar esse fio aí. Ó, esse osso aqui da palma da mão é o escafoide. Ele é muito comum de dar pseudoartrose, quando não consolida no tempo que era para ter consolidado. Especificamente ele, porque ele tem uma circulação que vem de cima, é diferente, né? A circulação ela é mais pobre, então quando quebra, às vezes tem uma chance maior de dar pseudoartrose. Ela não vem por baixo seguindo aqui o caminho normal, ela tem uma circulação que vem aqui por cima, então é comum dar pseudoartrose, aí muitas vezes tem que operar, que fica doendo nessa região. Opa, bacia, eu não coloquei aqui, mas tem mais à frente o raio-x de bacia. Deixa eu pôr aqui o raio-x de bacia só para. Esse é um raio-x de bacia. Na verdade, ele deveria mostrar mais a parte de cima, né? Que aí não está muito bem. O que a gente vê aqui no raio-x de bacia? Esse é um raio-x que é bem importante para a gente por vários motivos, né? Vamos só colocar aqui para a gente interpretar. Ó, aqui é a nossa bacia. Quais são os ossos que a gente está vendo? A gente tem três grandes ossos, né? A gente tem o sacro, que é esse osso aqui, tá? Sacro. A gente tem o ilho, que é esse osso aqui. E a gente tem o isquio, que é esse osso aqui, tá? O isquio é essa região aqui, ó. Aqui, o isquio, isquio. E essa região entre o isquio é o pubis,
tá? Região púbica, tá bom? Então, são os três grandes ossos que a gente tem na bacia. Entre o sacro e o ilho, aqui a gente tem a articulação sacroiliaca, né? Que é uma articulação que muitas vezes pode dar artrose, então quando a gente até faz infiltração nessa região aqui, entra nesse espaço entre os dois ossos por trás, tá? Mas é uma região bem importante para a gente. Aqui é o forame, né? Forame, forame. E aqui a gente tem o fêmur. Aqui a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, trocânter maior, trocânter menor. É isso que a gente vê nessa imagem. Raio-x de bacia a gente consegue ver se tem uma fratura de fêmur proximal, se tem fratura de ossos da bacia, se tem uma artrose nessa região, né? Então é bem importante para a gente. Então vamos ver aqui cada parte. Falando aqui de fêmur proximal, que é essa região aqui que é bem importante para a gente no pronto-socorro, né? Idoso, quando cai, assim, fratura bastante essa região, e isso é grave porque diminui a expectativa de vida. Tem uma grande chance de mortalidade no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, o paciente aumenta muito a chance de morrer por ter tido essa fratura. Por quê? Não é só pela fratura. O paciente que tem a fratura, ele fica acamado. Um paciente idoso acamado é um prato cheio para ter problemas de vários tipos, desde problemas da parte de embolia, parte pulmonar. Então, tem vários tipos que a gente acaba tendo aumentando o risco clínico do paciente. Então, a gente tem que ter cuidado com fraturas desse tipo, cuidado com quedas. O que a gente está vendo nessa região? Ixi, meus cachorros estão latindo aqui. Tony, Picoco, para. Eles não me ouvem. Então, vamos lá. Vocês vão ouvir. Fratura de fêmur proximal. Muito comumente, vocês vão ouvir falar de fratura de colo de fêmur ou fratura trocantérica, transtrocantérica ou intertrocantérica, né? O que quer dizer isso? Colo do fêmur é a região da cabeça com a região do trocânter. Transtrocantérica, intertrocantérica, é qualquer espaço entre o trocânter maior e o trocânter menor. Então, são essas regiões, são duas regiões muito comuns. Subtrocantérica é aqui abaixo, mas é menos comum do que essas duas aqui no dia a dia de vocês. Então, se o paciente quebra aqui, colo. Se quebra aqui, transtrocantérica, tá bom? Agora, vamos lá. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma fratura do quê? Fratura fêmur proximal. Pronto, já está certo. Lado direito. Já acertaram como interno, já estou satisfeito. Mas agora eu estou pensando em fazer ortopedia, eu estou querendo fazer mais direitinho. Então vamos detalhar qual que é o tipo da fratura. É uma fratura fêmur proximal transtrocantérica. Por quê? Porque está entre os dois trocânteres, tendo aqui o traço da fratura. Aí depois, quem for residente de ortopedia mesmo, aí tem que saber qual que é a classificação. Então, qual foi o mecanismo de qual esvalgo, varo, se foi em quantas partes, qual desvio, qual que é a estabilidade, para definir, então, se tem qual conduta que a gente vai tomar, qual cirurgia que a gente vai ter que fazer. Mas, basicamente, saber fratura de fêmur proximal, lado direito, já é o suficiente para os internos. Quem for pré-internato, quem for ciclo básico, só se falar que é fêmur, já vou ficar feliz, porque tem uma fase que o pessoal nem sabe nem que é fêmur, nem que é tíbia, né? Então, se souber que é fêmur, já vou estar feliz pro ciclo básico. Mas para o internato eu quero que fale que é fêmur proximal, lado direito. Nome, nome do meio e sobrenome. E aqui, fratura do quê? Uma fratura de colo de fêmur. Tá bem aqui no colo, abaixo da cabeça, né? O colo do fêmur. E aqui, transtrocantérica, parte do trocânter. Aqui, colo de fêmur também. Você vê que ela até girou um pouco, rodou, né? E esse raio-x? O que a gente está vendo? Outra coisa que é importante a gente ver quando está vendo o raio-x da bacia é se tem uma artrose, né? O que é a artrose? Coxa-artrose, quando é a artrose da coxa, né? Ou osteoartrite de quadril, que é o termo que a gente fala hoje em dia, porque a gente sabe que não é só desgaste. A gente tem uma inflamação local, tem uma alteração metabólica, né? Falar só artrose, você está reduzindo o que é, porque na verdade a parte inflamatória é tão importante ou até mais em questão do prognóstico do paciente. Mas o que a gente pode ver que sugere uma artrose? Aqui do lado esquerdo a gente tem um raio-x normal, a gente está vendo o acetábulo, que é onde encaixa a cabeça do fêmur,
o colo do fêmur, trocânter maior aqui, trocânter menor mais ou menos aqui, né? Então vamos ver aqui a imagem no nosso paciente. O que é o acetábulo? Vamos tirar aqui o fêmur. Ó, o acetábulo é essa concha aqui, onde estava inserido. Opa, fiz besteira. Eita, o que eu fiz aqui? Tá. Pronto. Ó, aí tá onde encaixa, né? Se eu tenho um desgaste nessa região, o que eu vou ver de alterado? Quando a gente tem um desgaste, vai tendo impacto, vai estimulando um pouco a resposta do organismo. O osso vai tentando se recuperar. Então vai formando uma linha branca bem na borda. Isso aqui é esclerose óssea, né? Uma esclerose, a gente tem uma esclerose subcondral, esclerose óssea, vai esclerosando essa região. Além disso, vai formar ossinhos, osteófitos, né? Biquinhos de papagaio. Aqui, ó, biquinhos. Vai formando biquinhos. Por quê? Porque tá batendo o osso, batendo o osso, batendo o osso, isso vai estimulando formação óssea. Então vai formando biquinhos. Na coluna é o que o pessoal chama de bico de papagaio, né? É o que no calcanhar o pessoal é isso aqui, ó. Pronto. O que mais que vai formar também? Vai formar partes que tem alteração de densidade óssea, que vai ficar, que é os cistos, né? Partes que vão mudar aqui, vai ficar mais escurinho um pouquinho, como se tivesse menos osso. E o mais importante, vai ter uma diminuição do espaço entre a cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, são alterações que a gente vai ver no raio-x. Uma redução do espaço articular. Olha um lado comparando com o outro. Aqui não tem distância, quase. Aqui tem. A gente vai ver o cisto, ó, o cisto aqui, ó, mais escuro, várias regiões. A gente vai ver osteófitos formando. Aqui no, a esclerose aqui, ó, também não está escrito, mas tem aqui uma esclerose também. São as 4 alterações de um raio-x de uma artrose, de uma osteoartrite de quadril, no caso, tá bom? Beleza? E esse aqui é um raio-x com uma prótese. Aqui a gente tem uma prótese de quadril que colocou para substituir a articulação do quadril que tinha um grau muito avançado, né, de artrose. Indo para a coxa, raio-x de coxa, por que é importante a gente saber? Porque fratura de fêmur é comum ter diáfise de fêmur, né? No terço médio do fêmur. Então, esse é um raio-x de coxa. Isso aqui não precisa nem mostrar na imagem, né? Isso é meio óbvio. Ó. Aqui o osso do fêmur está quebrado. Aí por que eu gosto dessa imagem? Porque ela mostra diferentes cirurgias para uma fratura de fêmur. Aqui, qual que é esse material? Tem por fora com os parafusos. É uma placa. Esse material por dentro é uma haste. Esse material por dentro, esse aqui não é um fio de Kirchner, tá bom? Isso aqui é uma haste TENS. É um tipo de haste que parece um fio de Kirchner, só que mais grosso. A gente molda ela e coloca por dentro para segurar no lugar. Paciente muito jovem, assim, às vezes a gente põe ela, porque é ela no lugar de pôr uma haste, de pôr uma placa. E esse aqui? Isso aqui é um fixador externo. A gente tem por fora aqui os fios, né? Os pinos de Chance, que é o pino que a gente coloca para fixar no osso, e está por fora da pele do paciente o fixador. Esse aqui a gente consegue mexer e moldando, dinamizando aí, tá bom? Muitas vezes a gente usa como temporário, né? Até colocar depois uma fixação definitiva, mas tem casos que a gente pode dinamizar, casos específicos que a gente pode usar ele como tratamento mesmo da fratura. Ô, doutor, Oi. entre placa, haste e o fixador externo, tem que ter um tempo de recuperação menor do paciente? Depende de qual é a fratura. A recuperação, se você. Qual que é o princípio? Se você tem uma fratura de alta energia, muitas vezes a gente vai pôr o fixador externo, porque a gente quer esperar passar a fase inflamatória, né? Que a gente tem aquela janela de umas 2 semanas, assim, para a gente esperar o corpo esfriar, aí depois ele aceitar melhor o material de síntese. Porque se a gente colocar de cara, possivelmente vai dar problema, né? Então a gente espera. Aí, se é a placa, se é a haste, muitas vezes é parecido o tempo de recuperação das duas, tá? É que tem algumas diferenças. Se é a haste, a gente pode o paciente ir soltando carga antes. Isso é uma diferença que tem. Mas vai depender de qual que é o tipo da fratura, tá? E experiência do cirurgião, alguns casos. Que tem casos que tem que ser, que é melhor que seja a haste, mas tem gente que faz placa. Então, assim, é muito de acordo com o tipo da fratura que você está tendo, tá bom? Mas o tempo de consolidação é parecido, porque aí é o tempo do osso, né? Não é o tempo da placa. Uhum.
Obrigado. Ó, aqui um raio-x de fêmur. O que que a gente está vendo aqui, ó? O fêmur parece que a diáfise está ok, proximal ok, mas olha aqui embaixo. Vocês estão percebendo que perdeu a continuidade aqui, ó? Ixi, não está normal, né? Tem que investigar, tem que ver por que está assim. Será que é um tumor? Será que é uma infecção? O que que é? Né? Parece que é algum tipo de tumor aqui, possivelmente. Não sei, vamos ter que investigar. Então, vocês já percebem que não está seguindo a continuidade óssea. Isso já é alteração, tá bom? Sempre tenham, investiguem se não é algo que a gente, as red flags, né? Se não é tumor, se não é infecção, se não é fratura, né? Vamos lá, joelho. Joelhão da massa aí, nosso grande amigo. Ó, então, joelho a gente pede normalmente AP e perfil, né? Aqui é o fêmur, aqui é a tíbia e aqui é a fíbula. No perfil, fêmur, tíbia, fíbula está aqui atrás e a patela. A patela aqui a gente não vê muito bem nessa aqui, mas parece que está por aqui, né? Vamos ver aqui então no nosso bonecão aqui. Ó, então aqui a gente tem no AP, fêmur, tíbia e a fíbula aqui do lado. E a patela, ela fica escondida nessa incidência. Aí aqui no perfil, fêmur, aqui patela e aqui a tíbia. Aqui a gente vê que tem uma quebra, né? Ó, fraturou, então está fraturada essa parte, deslizou um pouco para trás. Uma fratura do quê? Fêmur distal. Essa aqui tá fácil, né? Fêmur distal. E aqui, uma fratura também. Uma fratura parte parece distal, né? Terço médio para distal, né? De fêmur também. Um AP e o perfil aqui. E esse raio-x, o que, que a gente está vendo? Isso aqui é um raio-x de artrose também, uma osteoartrite de joelho. Fêmur, tíbia, fíbula, né? Mas, ó, o que, que a gente está vendo de alteração? Primeira coisa, olha o espaço diminuído, que curtinho que tá. Compara com esse outro aqui que tá maior o espaço, ó a diferença. Tá mais pertinho. Quer dizer que tem que estar muito curto? Não, às vezes nem está alterado, mas o paciente tem dor. É uma osteoartrite grau leve. Aí já é uma que tem um espaço menor, então mais avançada pela radiologia, o que não quer dizer que ele vai ter mais dor. Tem gente que tem muita alteração no raio-x e não tem tanta dor, tá? Então isso é muito de tem uma dissociação clínico-radiológica, mas a gente está vendo uma artrose no raio-x. Ó, que mais? O osteófito aqui, ó. Biquinho aqui, tem um biquinho aqui, biquinho aqui, biquinho aqui, biquinho aqui, biquinho aqui, ossinho, ossinho. Osteófito. Parece que tem meio que cisto aqui, mas mais ou menos, aqui. E a esclerose está mais branco nessa região. Então, esse é um raio-x de artrose de joelho, osteoartrite de joelho, gonartrose. Geno é joelho em grego, então por isso que é gonartrose, é artrose de joelho. E aqui, feito com uma prótese. Qual que é a pegadinha aqui? Teve fratura. Ó, quebrou aqui, quebrou aqui. Pós-prótese, fratura periprotética em volta da prótese. Esse aí teve azar, hein? Putz, não queria entrar nessa cirurgia, não. Ó, vamos um novo conceito aqui de cirurgia. O que, que é isso aqui? Isso é uma artrodese de joelho. É quando a gente faz uma fixação de um osso com o outro. A gente não quer que tenha mais movimento. Muitas vezes isso é por casos extremos, casos que o paciente tem muita dor e não vai adiantar fazer outra coisa. Aí a gente bota na balança, né? E acaba fazendo a artrodese. Ele perde esse movimento, mas diminui a parte da dor ou o que a gente estiver precisando fazer no caso. Tá bom? Isso aí é difícil, é casos graves só. Raio-x de tornozelo, vamos ver. AP e perfil. Ó, aqui a gente tem um AP e aqui a gente tem. Aqui também é um AP. Depois eu mostro um perfil para vocês. Mas, ó, AP, o que, que é isso? A gente está vendo a tíbia, a fíbula, e esse aqui é o talos, é um osso do pé. Vamos lá, então. Ó. Então, é essa imagem que a gente está vendo aqui, ó. Tíbia, fíbula e o talos, que é esse ossão aqui
é o talos. Essa é a articulação do tornozelo. Ó, aqui o espaço articular, tem um espaço. Aqui tem o ligamento, tem ligamento, não dá para ver muito bem. Mas, ó, o que é essa fratura aqui? Isso é uma fratura maléolo, de maléolo. Maléolo, aqui é o maléolo lateral e aqui é o maléolo medial. O que é o maléolo? É a porção final da fíbula e a porção final da tíbia que encaixa lateralmente ao talos. Então, aqui é o maléolo medial, aqui é o maléolo lateral. Quando a gente tem uma fratura dos dois, é o que a gente chama de fratura bimaleolar. Maléolo lateral, maléolo medial fraturado, bimaleolar. Se a gente fraturar essa região aqui, posterior da tíbia também, é o que a gente chama de fratura trimaleolar. Tá? Deixa eu só abrir aqui um raio-x. Beleza? Ok? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem uma fratura luxação de tornozelo, então fraturou a fíbula e luxou também, é uma fratura luxação de tornozelo. Aqui, ó, um perfil de tornozelo. A tíbia, a fíbula atrás, o talos e aqui o calcâneo. O calcâneo está fraturado, abriu aqui, ó, parece uma boquinha de jacaré, né? Fratura aqui do talos. Aí a gente tem o cuboide, navicular, isso aqui é a parte dos ossos do pé, né? Eu acabei esquecendo, na verdade, de pôr o raio-x do pé, AP, e o oblíquo, mas eu abro uma ali para ver. Ó, aqui é uma artrodese de tornozelo, aqui é um perfil que pega o pé também, né? O perfil do pé. É que o perfil do pé é ruim, porque a gente não consegue ver os ossos direito, porque ó, fica um em cima do outro. Aí então a gente não. Ele acaba sendo um raio-x mais para ver calcâneo, né? Coisas do tipo. Via de regra, a gente pede o oblíquo, que eu já vou mostrar, mas ó, aqui, ó, fixação artrodese de tornozelo. Então vamos lá. Vamos ver se eu acho um oblíquo aqui. Ó, aí quando a gente faz oblíquo, olha a diferença. Ó, o oblíquo a gente tira da frente um do outro. Aí a gente consegue ver navicular, cuboide, consegue ver o cuneiforme, o metatarso. Ó, metacarpa é na mão, metatarso é no pé. As falanges, né? Então aqui a gente consegue ver os ossos do pé. Aqui é o AP também, tá bom? Vamos lá, continuando. Aí, a gente está vendo aqui os raios-x, só que tem um detalhe que eu vou trazer para vocês. Como que é um raio-x de pessoas de idades diferentes? Isso é uma coisa que vocês vão ver bastante. Vira e mexe, vocês vão ver idoso, ver criança, só para relembrar que tem algumas alterações. Uma delas é que a gente tem a alteração da densidade óssea, né? Eu lembro que, acho que para T6 eu falei sobre isso na aula. Quando é muito idoso, a gente vai tendo algumas características no raio-x. Esse aqui é o índice de SING, S-I-N-G-H. Quanto mais idoso for o paciente, o que vai acontecendo? O osso ele vai tendo forças de tensão e forças de compressão. Aí vai começando desde grau 1, conforme vai tendo mais força de tensão e compressão, vai aumentando as linhas nessas regiões que vão formando essas forças de tensão e compressão. Então, por exemplo, se a gente pega um paciente e vê essas linhas aqui, ó, na cabeça do fêmur, depois a gente vai vendo perto do trocânter, a gente vai ter uma ideia que é um paciente possivelmente mais idoso, né? Osteoporótico, algo do tipo. Né? Geralmente a osteoporose dá isso. Então a gente vai ver essas linhas aqui formando esses arcos. E a gente pode até olhar a colinha para ver qual o grau que está. Quanto maior o grau, maior o nível da osteoporose que o paciente tem. Né? Então vai tendo essas linhas trabeculares aqui, né? Esses padrões que vão fazendo aqui. Então, pacientes idosos, você vai ver essas linhas, principalmente no fêmur proximal, tá bom? Diferente de crianças, que você vai ter outra alteração, que são as fises. Olha, as fises de crescimento, não está fechado ainda. Você vai ver, ó, a gente vai vendo várias vezes, parece quem é desavisado, acha que é fratura. Mas, na verdade, é que não consolidou ainda, né? Não formou a parte óssea adulta. Aí tem algumas. Aí só bisuzinho de alterações que são comuns, fraturas comuns também. Crianças têm algumas fraturas características. Uma delas é a fratura em galho verde.
Por que galho verde? Aqui está ganho verde, isso aqui está errado, eu vou mudar antes que alguém tire print, né? Galho verde, por quê? Porque assim, eu sempre falo na aula aqui no internato, né? Você pega um galho que é seco, você dobra, ele quebra. É o que acontece com o osso de adulto. Criança é o contrário, o osso ele ainda é mais flexível. Então você vê que você vai ter a força para quebrar, ele vai rasgar, como se fosse um galho, assim, aqueles galhos. Na verdade, isso aqui não é nem um galho verde, né? Isso aqui parece uma madeira aí que eles pintaram. Mas você pega uma planta verde assim, aí você entorta o galho, ele vai rasgar, ele não quebra, né? Então quando você vê esse padrão, isso é uma fratura em galho verde, é comum em crianças. Isso aí cai em prova de residência, tá? Outra que é comum é a fratura em touros, que tem uma impacção de cima para baixo, né? Aí ele dá uma amassada, que ele forma esse amassado. Quando você vê no AP, é discreto. Ó, uma amassadinha, amassadinho, aí no perfil você vê essa quebra, né? Então a fratura em touros também já vi cair em prova de residência essa fratura. É duas que são bem comuns em criança. Ó, fratura em touros. Você vê aqui que tem um bump ósseo e aqui no perfil você vê melhor. Aí essa imagem eu só coloquei para acender um alerta. Um dia até dá para fazer uma aula sobre isso, tudo, que é algumas fraturas tem que levantar o radar. Isso é uma fratura de fêmur em criancinha. Por que levantar o radar? Porque isso não é para aparecer no seu pronto-socorro. Criança não quebra fêmur do nada. Para quebrar fêmur tem que ser alta energia. Então, toda criancinha pequenininha com fratura de fêmur, suspeitar de maus tratos. Por que que ela quebrou esse fêmur? Tá? Tem algumas fraturas que são alto risco de ser de maus tratos, outras que são médio, outras que são de baixa chance, né? Mas algumas fraturas chamam a atenção que, opa, isso não é normal acontecer. E essa é uma delas. Fratura em fêmur tem que investigar se não é por maus tratos. Beleza, vamos falar agora de outros exames. Essa aqui eu até peguei de uma outra aula que eu fiz para o pessoal da pós-graduação de dor. Eu vou falar rapidamente de tomografia e ressonância, só o que vocês têm que saber de básico, né? Tá? Depois a gente pode fazer um dia aula sobre elas específico. Tá? Hoje eu foquei mais no raio-x. Para que a gente pede uma tomografia? Ela é uma que vai ver mais detalhadamente as estruturas ósseas. E ela tem uma vantagem que a gente consegue ver em múltiplos cortes. A gente consegue ver no axial, coronal, sagital e reconstruir. A gente consegue fazer uma reconstrução para a gente poder ter uma visão melhor de como foi a fratura, como é a alteração que a gente está investigando. Então, ela é muito boa para fratura, luxação, partes moles. Partes moles não é a melhor coisa, tá? Mas é melhor que raio-x, mas não é a melhor coisa. Então a gente consegue ver melhor. Então, para fraturas que pegam articulação, que a gente vai ter que fazer reconstrução, era uma boa opção. Ó, deixa eu só ver uma coisa. Não, tá certo. Tá. Vantagens, então, que ela avalia detalhadamente estruturas ósseas, tem reconstrução possível de fazer, você consegue ir vendo cada nível, assim, você corte por corte, vendo aonde que está quebrado, melhor que o raio-x. Só que qual que é a desvantagem? Ela é uma pancada de radiação. Enquanto o raio-x é um flash, a tomografia é um monte de uma vez. Então ela é muito radioativa, né? Tem muito mais risco da radiação. Artefatos metálicos podem prejudicar a qualidade e tem necessidade de contraste em algumas situações. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem? Que a gente tem cortes na tomografia e cada corte a gente consegue ver uma coisa. O sagital é o equivalente ao lateral do raio-x. Então a gente vê de lado aqui a nossa estrutura. Aqui é uma coluna, aqui é o corpo vertebral, e a gente consegue ir indo corte por corte vendo. Tá? Esse é o sagital. Internos, fica a dica, eu quero no MiniX que vocês vão me falando os cortes, tá? Coronal. Aqui a gente está vendo o AP, a gente está vendo de frente a estrutura. Então, esse é o coronal, é como se fosse uma coroa vista de frente. Essa é uma analogia meio besta, né? É que eu já ouvi pessoas falando isso, mas coroa você pode ver de lado também, né? Então não faz sentido. Mas é como se fosse vendo colocar uma coroa de frente em alguém, tá? Ó, aqui vocês veem que tem duas coisas brilhando, aqui branca, embaixo mais uma. Isso aí provavelmente deve ser o material de síntese, né? De uma fixação, uma coisa assim, possivelmente. Ó, e o axial é quando você faz aquele corte que você cortando no meio
o paciente. Você está vendo ele de cima e você corta ele no. Aliás, como que é o melhor jeito? Você corta de um lado para o outro o paciente, né? Você está fatiando o paciente ali. Aí você vai vendo corte por corte. Transversal, é um jeito de falar. Tá certo? Aí, ó. Então, assim, se eu estou vendo aqui o bonecão, a visão coronal, estou vendo assim, de frente. Sagital, estou vendo assim, de lado. E axial, eu estou vendo de cima. Ou de baixo, né? Depende de qual que é o jeito que você está como referência. Você está vendo assim o paciente nos cortes. Está cortando assim, fatias. Ok? Transversal. Então, uma coisa muito legal é que a gente consegue daí reconstruir em 3D. Você consegue reconstruir e ir mexendo, como se fosse esse boneco que eu estou mexendo aqui. Você consegue ir fazendo aí na reconstrução 3D. Isso é muito bom para a gente planejar uma cirurgia, né? Tem cirurgias que a gente, por exemplo, cirurgias de coluna, escoliose, que tem que fazer correção em vários eixos, vários. Não é só de frente, você tem que corrigir várias angulações. Essa é muito importante para a gente ter no pré-operatório para planejar. Aí, eventualmente, a gente vai precisar usar contraste, né? Então, para melhorar a visualização de vasos, partes moles, principalmente quando a gente vai investigando neoplasias ou infecções. Opa, contraste ele. Opa, não precisa. E agora, por último, finalizando, a gente tem a ressonância. Ressonância é um exame muito bom para a gente ver partes moles, principalmente. Para ver osso, tomografia, às vezes é melhor, às vezes até o raio-x pode ser melhor. Mas a ressonância é muito boa para ver partes moles. Então, quando a gente está lidando com paciente que a gente está com suspeita de tumor, lesão ligamentar, uma hérnia de disco, né? Que a gente está vendo partes moles, aí a ressonância é melhor. Além dos cortes axial, coronal, sagital, outra coisa que tem que saber de ressonância são as sequências que a gente está usando. T1, T2, STIR, tem mais algumas outras, mas essas duas são mais importantes, T1 e T2. Tá? Então, para avaliar disco, ligamento, nervo, né? Tudo que a gente está pensando em partes moles, principalmente. Vantagens, alta resolução para partes moles, né? Não tem radiação, isso é interessante. Ótimo para hérnia, estenose, infecção. Só que qual que é a desvantagem? Muito caro, tem uma duração longa, o que é um problema, porque tem muitos pacientes que têm claustrofobia, né? Então, isso pode ser um impeditivo, vai ter que ou anestesiar o paciente ou não vai dar para fazer, né? Ela tem interferência com artefatos metálicos, artefatos de movimento, muitas vezes, né? Pode ser contraindicado em dispositivos metálicos, marca-passo. Pode não, ela é contraindicado. Por quê? Porque como a gente está com ressonância magnética, ela magnetiza e puxa, né, essas estruturas. Então, o paciente morre se ele entrar com um marca-passo, um implante metálico aí não compatível. Tem alguns que são compatíveis, mas, assim, qualquer coisa de metal, né? Então, clipe de aneurisma cerebral, marca-passo, muito cuidado, sempre tem que investigar se ele tem ou não. Contraindicação relativa, claustrofobia, implante coclear, né? Alguns pacientes com insuficiência renal, isso é importante, vou falar sobre isso. Então vamos falar da sequência. Vocês já sabem os cortes, né? Então, qual corte que é esse? Esse é um corte sagital, lateral, né? E aqui é um corte axial, tá vendo por cima ou por baixo. O que a gente está vendo aqui, ó? A medula, medula, medula. Do nada tem uma pá, apertando a medula aqui. Eita, isso aqui não é normal não, hein? Ó, então esse aqui, ó, a gente está vendo uma sequência de T1. Por que T1? T1, ela é boa para anatomia normal. Ela tem uma imagem mais nítida. Aqui a gordura aparece branca e o líquido vai aparecer escuro. Então, o que a gente vê branco, a gente pensa em gordura, líquido, a gente pensa em mais escuro. Diferente da T2. Olha que a diferença. Olha como aqui, T2 é ao contrário. Aqui está preto, enquanto no outro está branco. Olha a diferença, vocês viram? Ó, né? Então, o T1 é bom para a gente ver estrutura anatômica, partes anatômicas. A T2 ela é boa para a gente ver líquido, principalmente quando a gente está pensando em outras alterações, como inflamação, infecção, né? Então, aqui, vamos voltar. T1 é bom para anatomia normal, geralmente o osso vai ser mais esbranquiçado, mais claro, e é bom para ver anatomia. T2, ele é bom para patologia, edema, inflamação, porque a gente vê líquido, claro, né? Tá? Não estou falando que aqui está inflamado, tá? Que aqui o líquido vai ficar branco, o líquido vai aparecer branco. Então aqui, ó, aqui
a gordura aparece branca e o líquido aparece escuro. Então, ó, isso aqui não é líquido, é tipo, ó, diferente daqui, que aqui o líquido apareceria branco, então, ó, não é líquido, você vê? No outro era o contrário, aqui o líquido deveria aparecer branco, então aqui não é branco, aí gordura parece mais escura, né? Então, se tivesse parte branca, ó, essas partes brancas parecem inflamação, região de inflamação. Ó, gordura, não, tá certo, beleza. Então, aqui é bom para a gente ver patologia, enquanto T1 é bom para a gente ver anatomia. Aqui a gente tem um diferente que é o STIR, que é Short Tau Inversion Recovery, que a gente faz supressão do sinal de gordura. Esse é bom para a gente ver edema e inflamação. Geralmente fratura oculta, infecção, né, espondilodicite, tumor. Esse aqui não é tão importante para vocês. Para vocês, o importante é mais T1 e T2, reconhecer que T1 é bom para ver anatomia, T2 é melhor para ver patologia, tá bom? Então vamos ver o que a gente está vendo aqui, ó. As vértebras. Aqui, entre uma vértebra e outra, é o disco. Disco vertebral, disco vertebral, disco vertebral, disco vertebral. Aqui, ó, é o canal medular. Você está vendo o canal medular aqui. Aqui é o sacro. Aqui a gente vê que tem alteração, né? Inflamação aqui. Mas a gente está vendo também uma coisa importante, que a gente está vendo que está tendo compressão da medula. Possivelmente o paciente deve estar com sintomas de radiculopatia, pode estar com perda de força, porque está tendo uma compressão da medula. Aí, compressão pode ser por hérnia de disco, pode ser por tumor, por fratura, qualquer coisa que comprima o canal medular, que é por onde vai sair as raízes. Bom? Então, aqui a gente pode usar o gadolínio, né? Ele tem como contraste, porque ele ajuda a ver essa estrutura externa. Ele realça a diferença entre tecido normal e anormal, ele permite identificar as patologias. Quando que a gente pede ressonância com contraste? Gadolínio. Suspeita de tumor, alteração vascular, infecção, né? Suspeita de lesão ligamentar. Só que tem que tomar cuidado com pacientes nefropatas, né? Quando tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto, a gente tem que evitar esses pacientes por causa dessa alteração nefrológica, né? Porque pode levar a uma fibrose nefrogêmica sistêmica. Então, o paciente que vai fazer ressonância, sempre você pede creatinina, ureia, para ver se tem alguma alteração, se pode ou não fazer contraste se tiver necessidade, tá bom? Aí vocês vão ouvir muitas vezes falar de hérnia de disco, abaulamento discal, essas coisas. Qual que é a diferença de cada coisa? Eu sei que isso aqui não é uma aula sobre dor lombar, hérnia de disco, mas só para vocês terem uma noção que ressonância, muitas vezes vocês vão ver essas alterações. Abaulamento é quando o disco vertebral, lá no axial, lá, ou quando você vê ou em outro corte, é quando ele tem, o disco se espalha simetricamente, ele abaula. A base aqui, ó, aumenta. Ele tem um abaulamento, ele aumenta, né, desse tamanho, ele vai fazer abaular. O que é protusão? Protusão é quando a parte do disco específica vai se projetar para além do espaço que ele estava. Então, ó, projetou essa parte. Isso é uma protusão, ele protuiu para fora, né? Mas o que é importante? A base aqui é maior do que a altura. Tá? Isso quer dizer, é importante entre aspas, né? É o conceito. Né? A base da lesão é maior que da altura. Aqui, ó, uma protusão discal. A gente está tendo o disco, essa parte preta. Aí, ó, ele empurrando aqui, protusão, empurrando a medula. Então, tá tendo uma protusão. Ó. Quando você vê aqui na ressonância, ó, ele está empurrando ali a medula. Dá para ver aqui, ó, o disco, aqui, empurra. Aqui um pouquinho, aqui bastante. Quer dizer, bastante, mais ou menos. Não é tanto assim que ainda tá passando, tem ainda, sim, mas pode dar sintoma, tem que examinar. O que é extrusão? Extrusão é quando o núcleo pulposo ele vai romper esse anel fibroso e vai sair para fora, extrusão. Aqui, a diferença é que a altura é maior que a base. Quando está a base maior, né, quando é mais gordinho, baixinho, é a protusão. Quando é mais magrinho, altinho, aqui a altura marca a base. E ele pode ir até o canal espinhal, tá bom? Extrusão discal. Então aqui, ó, tá o disco aumentou para fora, aqui uma altura maior aqui, tá bom?
Beleza. É, extrusão, acho que eu não esqueci, né, de nada. Acho que tá. E sequestro é quando, esse eu não botei imagem, mas é quando aí solta essa parte e sai para fora. Aí é o que a gente chama de sequestro, é quando cai aqui e sai para fora. Aí é o sequestro. Detalhe, extrusão, sequestro é muito comum, até abaulamento, protusão. É muito comum depois de depois de uns 2 meses, depende do paciente, pouco mais, pouco menos, ele regredir. Então, às vezes, uma ressonância que você fez hoje, veio hérnia de disco em tal nível, daqui a alguns meses você faz, não é a mesma hérnia. Às vezes você pode até ter, mas às vezes é uma outra hérnia, né? Então, assim, nunca vai pelo exame de imagem. Você tem que examinar o paciente. O exame é só para confirmar uma alteração que você viu no exame físico, na história do paciente, porque muitos pacientes vão ter alterações. É normal ter protusão, abaulamento. Qualquer pessoa adulta é comum, principalmente quando for mais velho. E a maioria das vezes não é a causa da dor do paciente. Pode ser ou não ser, tem que examinar, tirar a história e conferir se bate, tá? Isso é um conceito muito importante quando a gente está falando de dor lombar, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês de exames. Espero que tenha dado para dar uma noção, principalmente em raio-x, que é o que vocês vão ver mais, interpretar mais. Graças a Deus, muitas vezes tomografia e ressonância já vem com laudo, né? Então isso facilita para a gente. Mas é lógico, tem que ver para conferir se está tudo certo. Mas o raio-x muitas vezes vem sem laudo, então vocês têm que saber identificar.